Certificações, eu sei que é uma coisa que vocês adoram e eu tirei mais uma e eu quero contar mais sobre ela pra vocês, então fica aqui nesse vídeo. Olá a todos, eu sou a Gabi, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de finanças, investimentos, economias e afins, se inscreve, curte, deixa nos comentários também que tipo de conteúdos vocês gostam mais de assistir por aqui ou assistir no YouTube em geral, que eu vou fazer esses conteúdos para vocês. Eu acabei de tirar a certificação CFP, que é Certified Financial Planner, e eu quero contar um pouquinho sobre ela para vocês. Toda a minha experiência de estudo, como foi a prova, o que pode se fazer com essa certificação. Claro, eu não sou uma profissional de carreira, que muitas pessoas elas vêm me perguntar muita coisa sobre mercado financeiro, transição de carreira, e eu só consigo falar um pouquinho sobre as minhas experiências, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. O CFP, ele é uma certificação internacional, mas cada país tem uma organização, digamos assim, que acaba cuidando da certificação no país. Aqui no Brasil é a Planejar que cuida dessa certificação, em outros países são outras, mas elas acabam todas seguindo um modelo semelhante. Ela é uma certificação internacional, sim, mas a Planejar pega, digamos, esses conceitos e deixa isso mais característico para nós, para uma utilização mais focada para o mercado, para a utilização no Brasil. Então, a prova é em português, você não precisa saber inglês para passar na prova, nem nada disso. Não que inglês não seja uma língua muito importante para a sua profissão e tudo mais, mas você não precisa saber inglês. Diferente do CFA, que é uma prova padronizada para o mundo todo em inglês, que daí realmente você precisa saber, o CFP não precisa. Mas assim como o CFA, eles são um certificado internacional para utilização no mundo como um todo. Para você poder utilizar a marca CFP no nome, como agora eu utilizo, Gabriela Mosman CFP, você não é só a prova que você tem que passar, eu já vou falar sobre a prova, mas você precisa passar na prova, precisa comprovar a experiência profissional de 3 anos pelo menos, atuando em alguma das áreas de atuação do CFP, tá? Que são todas as áreas que acabam constando na prova, então seguros, previdência, sucessão, investimentos, planejamento financeiro, então são várias coisinhas que você precisa comprovar essa experiência, ou você pode fazer um estágio supervisionado, mas eu confesso que eu não sei muito bem como funciona essa parte do estágio. Uma coisa que eu acabo indicando, não é uma certificação que se você não tem experiência, é interessante você tirar. Sabe, é realmente aquele tipo de certificação que vale a pena você já conseguiu um trabalho no mercado financeiro, já tá há um tempo, para daí você tirar, porque ela vai ficar muito mais fácil. Na minha experiência, teve vários conteúdos que foram muito tranquilos, porque já eram coisas que eu já sabia, que eu já tinha vivido muitas vezes, que eu já tinha trabalhado com pessoas sobre isso, já tinha estudado muito. Então, de certa forma, muitas coisas já eram prática do meu dia a dia e eu não precisei estudar aquilo. E é um tipo de certificação que, claro, é bom você ter no seu currículo, só que não é garantia de nada, né? Assim, se você não tem experiência, não tem nada, a certificação não te dá digamos, um passaporte para ganhar emprego. Isso para qualquer uma certificação. Então, eu realmente considero para as pessoas que se você não tem experiência, talvez um CPA 10, 20, CEA, beleza. As outras certificações realmente não adianta muito porque acaba tendo um custo adicional. Por exemplo, o CFP, antes de entrar nos quesitos prova em si, se você passa na prova, você tem uma anuidade de quase R$900. Então, se você não tem experiência, você não tem um emprego interessante que pague bem ou que não banque isso, fica caro. Da mesma forma que o CNPI, que eu também tenho, que você paga aí uma taxa trimestral de uns R$300, se eu não me engano. Então começa a ficar muito pesado se você realmente não tem um emprego, alguma coisa nessa área. A prova do CFP, ela é o seguinte, são 6 módulos, você pode fazer essa prova, todos esses módulos num dia, ou você pode fazer eles pingados, então um módulo por vez. O que acontece? Se você faz um módulo por vez,
você tem até 2 anos para passar em todos os módulos. E daria mais ou menos, porque é uma prova que acontece 3 vezes no ano, então é como se você fizesse um módulo a cada dessas vezes e sempre passasse neles. Mas se você faz separado, você precisa ter 70% de aprovação naquele módulo. Se você faz a prova toda junta, todos os módulos num dia, que é uma loucura, porque são 7 horas de prova e eu fiz isso, você não precisa ter 70% em cada módulo. Você tem que ter 70% no geral. Então, se você fizer um pouquinho menos no módulo, mas compensar no outro, beleza. Tá? Então você tem que ter no mínimo 50% em cada módulo quando você faz geral. Eu, por exemplo, teve um módulo que eu fiz 68%, então eu não passaria, mas como eu fiz mais já em todos os outros, eu passei, tá? Então eu fiz em um dia só e eu particularmente prefiro. Muitas pessoas, elas recomendam, quando você for fazer a primeira vez, faz tudo. Porque o que acontece? Se você não conseguir passar, você vai passar naqueles que você fez 70%. Então você só precisa refazer aqueles que você não fez, tá? Então isso você depois de 3, 4 meses, quando tiver a prova novamente, você pode refazer eles. Então é uma estratégia para te economizar tempo, alguma coisa nesse sentido. Os valores mudam. Então quando eu fiz, eu acho que eram uns 1.400 a prova inteira e cada módulo dá uns 350 se você for fazer separado, mas esses valores mudam realmente. Você pode conferir eles no site da Planejar. Em relação a estudo, pessoal, não é um conteúdo difícil, muito longe disso. Eu achei que é um conteúdo super interessante porque ele é muito aplicável na vida. Então é realmente conteúdos que um planejador financeiro em geral precisa ter domínio para atuar com pessoas diretamente. Então são muitos conteúdos que você vai utilizar na sua vida. Ah, talvez você não tenha muito dinheiro e não precisa pensar no planejamento sucessório, alguma coisa assim, mas são conteúdos interessantes, tá? Que são aplicáveis realmente. Só que é muito conteúdo. E esse que é o ponto. Não tem nada de conteúdo muito difícil, mas é muita coisa. Então, no mínimo, eu diria para você começar a estudar uns 2 meses antes, se você já tem algum tipo de conhecimento no assunto. Se você não tem, você precisa de mais tempo. O tempo em si é muito relativo. Eu ia fazer a prova em abril, início de abril, final de março. E eu fui começar uns 2 meses antes, só que eu fiquei estudando um mês, foi cancelada por conta da pandemia e tal, mudaram para junho. Então eu fiquei um tempo sem estudar, eu voltei, mas aquilo, eu acho que eu dei assim pra estudar mesmo uns 2 meses. E é muito de você assistir alguma aula, muitos conteúdos do CEA ajudam muito, do CNPI ajudam muito, você pode buscar um curso também do CFP, mas é muito de você fazer exercício, buscar provas na internet, no YouTube tem muita gente resolvendo prova, tem muita questão que cai igual de forma rotineira. A própria Planejar, eles têm um estoque de perguntas, então tem muita pergunta semelhante que muda um detalhe ou outro, então é muito você treinando realmente o formato de prova, e qualquer prova é assim. Diferentemente do CNPI, que eu já fiz vários vídeos falando sobre, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, a prova do CFP, ela não tem essas pegadinhas, ela não é uma prova mal estruturada, é o que eu digo. Por exemplo, na do CNPI, eu vi muito erro de português, eu vi questão mal formulada. Do CFP, não. Tá? Então eu achei que foi muito mais tranquila nesse sentido. Eu não achei que tempo foi um problema. Porém, eu, Gabriela, sempre fiz prova rápida, tá? Eu sou aquela pessoa que olho, se eu sei fazer, eu sei fazer, se eu não sei fazer, eu pego, pulo, vou. E se eu não sei, azar, sabe? Eu não fico quebrando a cabeça, eu sei que tem gente que demora mais, mas é muito de você testar e fazer prova, fazer prova, fazer prova. Nos simulados, eu geralmente fazia aí 70%, 80% das provas, então isso foi mais ou menos o que eu fiz na prova do CFP, então se você faz bastante simulado, tá te dando essa orientação, eu diria pra você que tá tranquilo. Se você não tá fazendo, é melhor postergar, porque é uma prova cara, então eu iria realmente confiante pra prova quando você tá fazendo bastante simulado e tá conseguindo atingir esses patamares. Em relação a mercado de trabalho, o que um CFP pode fazer? O CFP não é uma certificação que nenhuma lei, regulação necessita. Por exemplo, CNPI, eu preciso para fazer recomendação de investimento, mas o CFP não precisa, mas ele é uma certificação que te dá um nível a mais de conhecimento no mercado financeiro, muito mais para lidar com público e pessoas. É uma excelente certificação se você quer fazer consultoria. Pensa que ele é um passo bem maior do que um CEA, por exemplo.
você tem um patamar muito mais elevado do que um CEA. E você é muito bom para trabalhar em banco, em private banking, sabe? Atuar com clientes de alta renda. Então, eu vejo que muitos desses lugares, eles procuram bastante CFP ou eles solicitam que os seus colaboradores tirem o CFP. E é basicamente isso, assim, eu vejo que por ser uma certificação internacional também, ela te ajuda pelo menos a você ter um pouco mais de credibilidade em relação às suas certificações, se você estiver procurando também um emprego no exterior, alguma coisa nesse sentido. Eu particularmente acho interessante ter certificações, não porque elas vão te dar maiores chances de trabalho, nem nada disso, mas porque elas acabam te sinalizando que você tá buscando um desenvolvimento, você tá buscando estudar, tá buscando conhecimento. E foi basicamente por isso que eu decidi tirar essa certificação, não porque eu precisava, mas porque eu achava interessante todo o escopo de atuação, porque é algo muito mais amplo, que eu não tinha tanto conhecimento, que eu gostaria de ter. E eu acredito que na minha profissão como educadora financeira, vai me ajudar também a ter uma visão mais ampla. Tá? Mas em termos realmente de profissão, eu vejo que muito mais em banco, consultoria, talvez em wealth management, não tanto em gestoras, research, corretoras também não. Vai muito por um outro lado de realmente atendimento com o público, venda de produtos. Quem é, por exemplo, um agente autônomo e quiser dar um up realmente no seu currículo, chamar um pouquinho mais, assim, te dar um pouco mais de qualificação para quando for falar com o cliente, eu acredito que é muito interessante mesmo. Eu queria saber de vocês, pessoal, tem mais alguma certificação que vocês têm interesse e gostariam de saber? Eu sei que muitas pessoas elas têm dúvidas realmente nessas comparações entre certificações, mas é muito difícil dizer isso. Por exemplo, o CFP não tem nada a ver com o CNPI, são coisas bem diferentes, mas o CFP é quase como uma evolução do CPA 10, 20, CEA e CFP. E é basicamente isso. Eu ficando por aqui, gente, um grande beijo e até a próxima.